Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre o tema, que é preciso entender o tema antes de começar a nossa produção textual na redação do Enem. Na verdade é preciso mais alguns processos, como aquele vídeo era só sobre o tema, então eu não estendi muito o assunto, ok? Agora nós vamos entender que depois que nós entendemos o tema, é preciso criar um problema, ou seja, entenda problema aqui como assunto, o assunto sobre o qual nós vamos escrever. Então, ou seja, entendemos, primeiro passo, entendemos o tema, segundo passo, criamos o assunto ou o problema, ok? Vamos lá. Então, novamente usando o mesmo tema de 2018, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, nós precisamos entender, primeiro passo, entender o tema, certo? O que é que o tema está falando? Lembrando sempre que o tema é uma afirmação, ele está afirmando alguma coisa. Ele não pergunta, nem exclama, está afirmando. Então, ele afirma que há um controle, uma manipulação do comportamento do usuário, por meio do controle de dados da internet, ok? Então, no vídeo anterior eu falei que para você criar estratégias de controlar o comportamento de alguém, manipular o comportamento de alguém, é preciso que você tenha, informações sobre aquela pessoa, tenha a possibilidade de você criar um perfil sobre aquela pessoa. Ou seja, entender como aquela pessoa se comporta. A partir disso, você vai criar estratégias e fazer com que aquela pessoa se comporte do jeito que você deseja, do jeito que você quer. Ok? Então, ou seja, o primeiro passo para construir o perfil de alguém seria o quê? Obter dados sobre essa pessoa, seja observando, seja filmando, seja perguntando, ou seja, tem uma forma mais fácil, que seria o quê? Através da internet, através das redes sociais. Por exemplo, o Facebook. Lá no Facebook você coloca seu e-mail, coloca seu número de telefone, você coloca coisas que você gosta, você coloca imagens suas, imagens de parentes, se você está namorando, se está solteiro. Então, todas as informações, justamente lá é um perfil, Então, todas as informações relacionadas a você estão lá e com essas informações eu tenho a possibilidade de criar um perfil, de saber mais ou menos quem você é através desses dados, ok? Então, por exemplo, um assunto que eu sugeri no vídeo anterior está lá na descrição do vídeo, foi a formação do perfil do usuário por meio de dados pessoais fornecidos em redes sociais. Então, esse seria um assunto. Seria o quê? A formação do perfil do usuário por meio de dados pessoais fornecidos em redes sociais. Então, eu já tenho um assunto, eu já tenho um problema aí, ok? Então, baseado no tema, eu tenho esse problema, tá bom? Então, agora que eu tenho o problema, que é o assunto, problema é a mesma coisa de assunto. Eu tenho que fazer o quê? Transformar esse problema em uma pergunta, ou seja, vou transformar em uma pergunta e a resposta a essa pergunta vai ser o meu texto, a minha redação, ok? Então vamos lá, se eu tenho lá a formação do perfil do usuário por meio de dados pessoais fornecidos em redes sociais, então eu posso colocar a seguinte pergunta: é possível construir o perfil do usuário por meio de dados fornecidos por ele em redes sociais? Então eu teria essa pergunta, ok? Então essa pergunta vai ser o que? A minha base para escrever a minha redação, ou seja, eu vou responder essa pergunta. O meu texto vai ser respondendo a essa pergunta, certo? Então vamos lá, essa seria a minha segunda fase, antes de começar a escrever o texto. Então na primeira fase eu tenho o tema, que é entender o tema, e na segunda fase é criar o problema, que é o assunto, e transformar esse assunto em uma pergunta, ou seja, a resposta a essa pergunta seria o nosso texto, a nossa redação, ok? Então, nosso tempo aqui são 5 minutos, esse é o nosso desafio, é o nosso compromisso. Então, no próximo vídeo vai vir a próxima dica com a próxima etapa. Veja na descrição que a gente colocou algumas informações para a sua melhor compreensão em relação ao problema e à pergunta, ok?